Oi, gente, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, e este é o podcast Se Ela Não Sabe, Quem Sabe? Um projeto parte da iniciativa Todas, de conteúdo voltado às mulheres. E hoje nós estamos aqui para ouvir o que mulheres incríveis e com mais de 50 anos têm a dizer. A ideia é se reconhecer nelas, trocar experiências e aprender como viver com mais força e sabedoria. E hoje eu estou com a socióloga, herdeira de banco, que recusou o apelido de boneca e virou somente a NECA, um dos principais nomes na luta pela educação e igualdade social do país. Ela está lançando o livro Minha Escolha pela Ação Social, sobre legados, território e democracia. Estou feliz que ela já trouxe um autografado para mim. Esse livro ele tem prefácio da Sueli Carneiro, que é, todo mundo sabe, uma importante filósofa, escritora e ativista antirracismo. E a Sueli começa dizendo sobre a curiosa amizade que foi crescendo entre ela e a NECA. E escreve uma frase que eu adorei. Ela diz assim: antes, para mim, brancos de elite eram sempre seres fantasmagóricos. Aí eu queria que você começasse, NECA. Primeiro é um prazer ter você aqui. E eu queria que você começasse contando um pouco sobre a tua amizade com a Sueli e também sobre o seu livro. Tati, é uma alegria enorme estar aqui. Fiquei super feliz que você me convidou para estar aqui com você sendo entrevistada. Então, como a Sueli diz, é um encontro improvável. Uhum. E foi muito legal esse nosso encontro, porque eu conhecia, obviamente, a gente conhecia a trajetória, né? Conhecemos a trajetória da Sueli há muito tempo. E eu a convidei para fazer parte do conselho da Fundação Tid Setúbal. Porque na Fundação a gente tem todo um trabalho, já há muitos anos a gente já tinha muitas pessoas negras fazendo parte do grupo de colaboradores da Fundação Tid Setúbal já há algum tempo. Mas eu quis, em 2017, que também fizesse parte do conselho pessoas negras. E aí eu convidei a Sueli e o Jailson Souza e Silva para fazerem parte do conselho. E ela aceitou, porque ela sabia que a gente já tinha lideranças negras fazendo parte, coordenadores e várias pessoas negras fazendo parte. E a gente já tinha, sim, já na fundação, toda uma linha muito forte de equidade racial nos projetos e tudo, e ela aceitou. E aí, desde então, ela começou a fazer parte e a gente começou a atuar, ela como conselheira, e a gente foi tendo uma identidade. Mas de cara, ela ficou mais na dela. Não, ela ficou na dela. Não sei se você conhece a Sueli. Sim. Ela é super, assim, ela é forte, ela fala o que ela pensa, e ela ficou na dela, ela participava, e é um conselho, é uma fundação familiar, então tinham 4 pessoas da família, né, meus irmãos, minha filha, meus irmãos, eu, ela e o Jailson. E ela era super na dela, dando as opiniões dela e tudo, mas para além do conselho, também a gente chamava para ela atuar junto com a equipe, fazer parte, conversar, e aí a gente foi se identificando. Que bom, a gente foi se identificando. Conquistaram ela. E a gente foi se identificando e aí, não sei, de repente a gente tinha muitas coisas em comum, porque nós somos exatamente da mesma idade. E ela criou o GLE10 na mesma época que eu criei o SEMPEC. E de repente, Tati, isso que ela escreve na abertura, né? Que vocês têm, ela perdeu um pai nova, você perdeu sua mãe nova. É incrível, a gente participou de muitas vivências que eram comuns. E a gente As duas fizeram USP. USP, a gente tinha muitas vivências comuns e a gente foi trocando. E é incrível, porque hoje a gente é muito amiga, de verdade, sentar, beber, conversar juntos, dar risada, sabe? Muito bom. É uma delícia. E conta do livro. Você já escreve há um tempo, eu até vi uma entrevista super bonita sua, falando... Eu tenho essa teoria, né, de que escrever é um processo de cura, é um processo da gente poder deixar a nossa história também para netos, para quem vem depois. E eu vi uma entrevista super bonita sua falando
que a escrita chegou muito forte na sua vida também para poder elaborar a morte da sua mãe, muito precoce na sua vida, ela muito nova. E também para deixar esse legado da sua mãe para seus filhos, seus netos. Então, a escrita tem essa importância também de cura psíquica para você, né? Muito forte. Eu quis deixar um pouco a minha história e eu fiquei super na dúvida se eu ia contratar um jornalista e fazer entrevistas para escrever ou se eu mesma ia escrever. Uhum. E aí resolvi tomar coragem e escrever. E realmente é isso que você falou, foi um processo super terapêutico, foi um processo de cura e foi muito importante eu ter feito isso. Eu fiquei super feliz de ter tido a coragem de eu mesma escrever, porque é isso que você fala, é um processo de cura e quando a gente vai escrevendo, você que escreve muito sabe muito melhor do que eu isso, a gente vai eu fui fazendo ao longo do livro conexões que na hora você não se dá conta, né, na vida. Quando eu fui resgatando toda essa minha história, eu fui me dando conta muito de aspectos que na época não apareciam. Mas isso a psicanálise fala, que é a posteriori que a gente entende muitas das histórias. E dá sentido, né? E pessoas que na época você não percebe quanto foram importantes na sua vida, né? E sentidos que você vai dando, é isso, que depois que acontece o sentido. Então, acho que foi, assim, muito importante isso. E aí eu percebi também como toda a minha vida, também todas as minhas opções profissionais estiveram muito ligadas a muitas coisas afetivas, na verdade. Parece muito óbvio, mas na verdade é isso. A gente vai fazendo opções profissionais muito ligadas com as questões afetivas da gente, com pessoas que foram importantes. Então, foi um processo terapêutico super importante. Então, o processo foi muito importante. Eu gostei do produto também, mas o processo foi muito mais importante. Então, eu fiquei muito feliz, né? Muito feliz de ter tido a coragem de fazer. Mas você já escreveu várias outras coisas. Eu já né? escrevi muitas coisas, alguns livros sozinhas, muitos livros pelo Sempec, pela Fundação, porque aí são livros mais coletivos. Você tem até um jabuti, né? Tem, do Terra Paulista. Tive até um jabuti também de um livro didático lá atrás, quando o jabuti nem era tão importante assim, na década de 90. Foi um livro didático. Mas eram livros, vamos dizer, acadêmicos. Sim. De educação, de cultura. Esse é sobre a sua história. Essa é a minha história. Então, assim, nossa... Você ficou quanto tempo para escrever? Um ano, assim... Foi rápido até. É, um ano entre primeiro fazer aquele rascunhão e depois sentar com o Paulo Werneck, meu editor, que foi maravilhoso. Sim, eu sou assim, super grata, porque ele sentou depois comigo, capítulo por capítulo, fomos discutindo, foi me dando sugestões. Ó, Neca, puxa aqui, conta um caso aqui, foi maravilhoso. Muito bom. Então, assim, no processo todo foi um ano, depois reescrevendo, né, a partir de sugestões que ele deu, tal, reescrevendo cada capítulo. Então, foi um ano nesse processo todo, né? Então, assim, eu fiquei... Assim, o processo foi muito bom, fiquei feliz. Eu acho a sua história fascinante. Eu já acompanho há um tempo e eu acho fascinante que Neca vem de boneca. Tinha uma expectativa de socialite peru em algum momento, né? Pois é, mas você sabe, Tati, ao mesmo tempo, é engraçado, porque ao mesmo tempo que quem me deu esse apelido foi meu pai, ao mesmo tempo, eu não fui educada por esse pai para ser uma boneca. Inclusive, ele ficou orgulhoso quando você entrou em ciências sociais. Pois é, então, porque o que eu falo, as minhas colegas de classe, muitos pais proibiram de entrar na USP. Porque era comunista. Era comunista. O USP já era comunista, ciências sociais mais ainda. E no meio da ditadura, né? No meio da ditadura. Então, e o meu pai não, ao contrário. Ele, de alguma forma não, claramente ele tinha um orgulho de ter uma filha que ele chamava intelectual, entendeu? Ele era uma pessoa... Tinha um orgulho disso. Tinha um orgulho disso. Seu pai é uma figura também que, lendo livros e matérias, também é uma figura que eu fico... assim, querendo entender melhor. Porque é uma pessoa conservadora. Sim. Né?
mas que em algum momento rompe e vai para um lugar mais pela democracia. Você acompanhou tudo isso, né? Sim. Ele se definia Ele foi prefeito na época da ditadura. Na época da ditadura, ele foi um prefeito biônico, né? Como era chamado na época, da Arena. Mas ele depois, ele é nomeado ministro pelo Tancredo Neves, né? E ele apoia o Montoro em 82. Ele apoia o Montoro como para governador, então ele apoia a redemocratização, a democracia, e ele se dizia um liberal no sentido filosófico no do sentido conceito. frente ampla da coisa. Frente ampla, exatamente. Ele seria exatamente uma pessoa frente ampla, aquele conservador frente ampla, democrata. Centro-direita ou um centro-esquerda hoje em dia? Não, centro-direita. Centro-direita. Um centro-direita, mas um centro-direita democrata. E interessante, né? Porque eu também li entrevista sua, você falando que ele dizia que os homens tinham que estar na rua acontecendo, as mulheres tinham que estar dentro de casa, aí você entra na USP para fazer ciências sociais e ele morre de orgulho. Ou seja, era uma figura que tinha essa ambivalência, né? Ah, sim, tinha, exatamente. E ele tinha essa ambivalência, mas ele gostava do contraditório, ele gostava de discutir, ele gostava das pessoas diferentes, sabe? Ele tinha gostava de estar discutindo com políticos dos diferentes partidos. Eu conto isso no meu livro, que ele saiu da política, mas ele levava para o Banco Itaú as pessoas mais diferentes. Eu cansei de ir lá almoçar, porque aí ele me chamava para almoçar junto, com a Luísa Orondina, com a Marta Suplicy, Paul Singer, porque ele gostava de ouvir, debater, ouvir as pessoas diferentes. Ele tinha essa cabeça de pensar e discutir com pessoas diferentes. Ele dizia que aquelas pessoas do banco tinham que entender que o mundo era muito maior que o banco, sim, sabe? Sim. Então, e a sua mãe nisso tudo? Olha, porque você é apaixonada, né? O nome, você coloca o nome dela. Então, porque a minha mãe morreu muito cedo, ela tinha 52 anos. Muito cedo. E foi uma pessoa muito especial, porque ela era uma pessoa assim, aí era o oposto do meu pai. Porque é uma pessoa das artes, que não teve um trabalho fora, ela se formou, fez faculdade de psicologia e pedagogia, na época era juntos, no SEDES Sapiência. Eu fiz SEDES também. Fez SEDES, então. E lá atrás... Sim. E aí... O SEDES é de esquerda, né? Então, ela era muito amiga da Madre Cristina, que foi aquela madre que apoiou as pessoas que estavam fugindo da ditadura. Sim. E ela era muito amiga da Madre Cristina. Bom, mas aí a minha mãe era uma pessoa das artes, ela adorava música, literatura, lia para burro e pintava, mas nada para fora. Mas ela desenhava, pintava, então ela era uma pessoa muito carismática, muito. E uma mãe carinhosa, presente? Super, assim. Até hoje eu tenho aquela imagem dela me abraçando. O meu pai não, era duro e tal, distante. Mas ela era aquela pessoa que abraçava, beijava, 500 beijos, assim, maravilhoso, entendeu? E uma pessoa que você imagina que meu pai era muito forte. Pessoa empresário, de sucesso. Sim. Seu pai tem uma trajetória também, porque a gente pesquisando sua família, Viscondes, né? Vocês vieram de um... O lado da mãe do meu pai. O pai do meu pai foi escritor. É verdade. Foi o lado da mãe. O lado da mãe. Poeta, escritor. Poeta, exatamente. O pai do meu pai foi poeta. Ou seja, o seu pai veio... O meu pai, a família do pai do meu pai era uma família mais pobre e tal. Tá. Era a seu mãe pai do não meu nasceu rico? O meu pai não. Tá. Não nasceu. Tanto que ele fala que ele não foi para um colégio, ele não estudou num colégio, assim, muito de elite. Ele não. Era o colégio do Ginásio do Carmo, não foi num colégio super de elite. Não é que ele... Não foi que ele teve problemas de... Sim, não teve questões... Não passou fome, sim, não é isso. Sim, mais simples. Mas não foi. Mas a a mãe dele, sim, vinha de uma família tradicional, tudo isso.
voltando, só terminando, a minha mãe, mas ela era uma pessoa muito forte também, super carismática. E ela era uma pessoa que tinha a voz própria, com meu pai forte do jeito dele, ela era uma pessoa muito forte e seguia a vontade dela, as opiniões dela. Ela enfrentava o meu pai. Então, eu tive uma referência de mulher forte, que para a época também não era padrão. Então, eu acho que eu tive essa sorte de ter essa referência de... Com certeza isso também tem um peso para ser quem você é. Muito forte, sem dúvida. Então, também eu fui resgatando ao longo da vida, aí não foi só no livro, mas no livro também, mas ao longo da vida eu fui resgatando, com certeza, como... Esta mãe foi importante no meu caminho, sabe? De seguir o meu caminho, porque foi uma educação muito masculina. 6 irmãos homens, com aquele pai muito forte. Você é a única filha mulher. Única filha mulher. Mas essa mãe, que foi tão forte também, que enfrentava o meu pai, a opinião dela, ela seguia mesmo que ele não concordasse, foi... um caminho que ficou internalizado para mim. Você teve algum irmão que te perturbou quando você entrou na USP? Algum mais velho. O mais velho falava. Antro de comunista. Antro de comunista, o mais velho. O mais velho, se dependesse dele, eu não ia. Eu imagino você com essa família com muito dinheiro e também frequenta esse ambiente de pessoas com muito dinheiro e acaba indo para um trabalho social. Tem hora que dá um nó na sua cabeça? Não, você fez terapia? Muito nó, muita, a vida inteira. Muito nó, principalmente quando eu estava na USP. Ele era prefeito quando eu estava no mestrado. Mas assim, dava nó, já quando eu estava na USP. Dentro da USP tinha uma galera que te olhava meio... Tinha. Vai sair... Tinha. Foi muito difícil. Porque você devia... Era uma sensação de não lugar em qualquer lugar, Era né? uma sensação de não lugar. Então, eu fiquei muito com não lugar por muito tempo, né? Eu vivi essa contradição por muito tempo e foi muito difícil. Eu fui muita terapia. Psicanálise. Fiz de tudo, mas psicanálise, a maior parte fiz de Jung também, depois psicanálise. Muita terapia e vivendo muita contradição entre viver entre uma culpa de ser rica, e essa contradição, até conseguir elaborar e pensar, assim, deste meu lugar eu posso fazer muita coisa, e desse meu lugar assumir a responsabilidade de poder fazer muita coisa do que eu acredito e viver os princípios que eu acredito e atuando para uma sociedade melhor, atuando para uma sociedade, para um país mais justo, né? E por uma democracia mais forte. E a partir de assumir essa responsabilidade, virar dessa culpa, essa responsabilidade, né? Mas demorou, e muita terapia. E quando você apoia a Marina Silva, tem uma parte da esquerda que perturba, né? Que vem falar... Foi difícil também. Foi um momento difícil, mas assim, tem uma parte da esquerda que começou a criticar muito a Marina, né? Eu lembro. Aí, muito a Marina e em cima de mim, né? Porque aí... que a Marina... Dinheiro de banco é sujo. Que eu era uma banqueira, explorava os pobres, que ia explorar os pobres. Então, ficou aquela... muito o tempo todo. Você falou de banco. Você acha que quando você fala de uma luta pela desigualdade, para acabar com a desigualdade, são pessoas como você que conseguem, ou você acredita que um banco pode fazer isso? Você acredita que existe um banco que possa lutar pela igualdade social? Ou são pessoas como você que tem a estrutura de um banco que consegue? Olha, difícil essa pergunta, mas eu acho que um banco é difícil. Acho que um banco, só um banco de desenvolvimento, né? Acho que um banco privado... Não, sim. Acho que não. Aí acho que está na contradição. Por isso que a crítica, quando a pessoa critica um banco, ela está certa. Agora, criticar uma pessoa que usa isso para poder batalhar por mais igualdade, é que aí tem um gap, né? Mas eu acho que um banco, ele pode
atuar aumentando, ampliando o crédito cada vez mais para pessoas. Tem algumas coisas que podem fazer. Aumentando o crédito para mulheres, aumentando o crédito, ampliando o crédito, entendeu? Ampliando o acesso de pessoas negras, pessoas, sabe? Assim, eu acho que assim… Como empresa tem muito a ser feito. Como várias coisas, como qualquer outra empresa, tem muitas coisas a serem feitas, tá certo? Então, e você fala muito disso lá dentro. É isso. Falo na medida em que eu posso falar, né? Como eu não estou lá dentro, eu não faço parte nem do conselho. Mas você não faz parte do conselho? De nada. Mas eu faço parte da Fundação Itaú. Então, eu sou vice-presidente da Fundação Itaú. Então, nesta medida, eu faço. Na medida em que eu, dentro da fundação, eu faço. Do banco, eu não faço parte de nada. Você assistiu Succession? A série? Não assisti. Sempre que eu vejo uma família que tem um monte de irmãos e tem herança, eu falo, viu Succession? Não vi. Eu sei que é um pega pra capar, né? Eu acho que é a melhor série que eu já vi na vida. Fica essa dica, não sei se vai te causar angústia. Quando você faz um projeto que você tem que ir até a periferia, você tem vários projetos que você, imagino que você vá fisicamente, acompanha e tal. Sim. E aí, no final do dia, você volta para sua casa, que eu imagino que seja uma casona. Sim. Como é essa sensação? Uma pergunta até meio ingênua, assim. O que um ambiente difere tanto do outro? Para além do óbvio que é pobreza e riqueza. Bom, eu atuei sempre na área social, então mesmo quando eu estava na educação mesmo, eu viajava muito por esse Brasil todo e foi experiências maravilhosas de conhecer, assim, Brasil profundo. Você aguenta ficar no hotelzinho simples? Você aguenta? Até hoje, tranquilo. E eu que nasci pobre não aguento. Olha lá o aprendizado. Super, até hoje. Eu só queria ser perua. Eu queria ser o que você negou. É isso, você vê? É isso. Eu ia estar de boinha lá agora, não ia fazer podcast. Não. Então, mas até hoje vou em hotel. Vou lá no meio da Amazônia, ainda fui agora ali pra Serra do Araripe, fiquei no hotelzinho, vou numa boa e fico numa boa de verdade, mas vou. Então vou até hoje, e hoje em dia eu vou e volto tranquila, porque eu vou, e tem uma coisa que às vezes pode parecer muito clichê também, mas quando eu vou para esses lugares, sento e converso, vou lá na Zona Leste, onde a gente tem um galpão que atua lá, e sento e converso lá com a Dona Glória, converso lá com as pessoas que eu conheço há um tempão. Quando eu estou ali, Tati, eu sento e estou conversando ali de igual para igual, porque é na igualdade do ser humano, e não é… Ela sabe que eu sou completamente diferente. E você sabe de todos os seus privilégios, você não vai vir com uma demagogia nada. Sim, mas ali naquele momento a gente quando ela perder a mãe dela, você perdeu a sua. Igual, exatamente. E ela sabe que eu vou para uma casona e eu sei que ela está ali, que está numa casinha. Às vezes eu estou até dentro da casa dela, entendeu? Ninguém está ali fingindo que não. Mas naquele momento a gente se conecta, tem uma conexão. Claro, sabe? Senão não ia dar certo. Exato, tem uma conexão. E depois aí eu volto e vou para minha casa. Mas eu tenho uma coisa que também pode parecer clichê, porque eu também não ando no high society. Eu não ando. Você não tem saco? Eu não tenho o menor. Então você nunca vai, se você pesquisar, você não vai me achar aí nas festas. É verdade. Você pode procurar Coluna à vontade. Social. Que eu não estou. De Dolce & Gabbana, não vamos te encontrar. Você não vai me encontrar. Nas campanhas da Marina, o pessoal tentou me encontrar em todas. Sim, não me achou, porque eu não estou. Eu não estou, porque eu não frequento. Eu não estou. E o contato com a Marina se deu rápido? Foi outra que foi o encontro de almas, assim como com a Sueli. Nossa, gente, foi muito legal também. E a Marina tem uma frase que ela fala que nós duas nos encontramos porque a gente foi contra o nosso destino. Ela porque era para ser uma seringueira do seringal e eu que era para ser uma menina da socialite e tal. A entrevista dela no Mano a Mano é das coisas mais maravilhosas que eu já… Ela contando da família. É lindo, lindo. Esse programa é brilhante, né? A entrevista dela é a mais bonita. Tem a Sueli Carneiro lá também. Também tem. É sensacional. Também.
E aí depois você se apoia a Marina e mais recentemente você fez parte do grupo de transição do governo Lula, né? Em 2022. Nem depois disso melhora o olhar de uma esquerda mais militante para você? Ou não, aí mas melhora? mesmo, vou te contar. Vamos dizer, até durante a campanha da Marina, eu tenho muitos amigos da esquerda e do PT. Claro. Mas, assim, os meus 4 grupos de WhatsApp de pessoas de esquerda amam você. Então, eu não conheço a esquerda que não goste. Mas então no privado eles falavam, Neca, não se preocupe. Mesmo durante a campanha, não, tudo bem, isso é só na campanha. Nossa, faz entendeu? parte, política. Era política, então assim… Mas foi duro, durante a campanha foi difícil, eu fiz muita terapia também para passar tudo aquilo, porque não foi fácil, mas depois passou, eu tenho 0 ressentimento, de verdade, eu não tenho mesmo. Então, eu tenho vários amigos do PT, do PSOL e tal, continuam amigos e tranquilo. Então, fiz parte do grupo de trabalho de transição, tô no Conselhão, tô no comitê… O Lula que te chamou, né? O Lula que chamou, e eu tô no comitê gestor do Conselhão, então que tem. Mas na época que todo você mês. Apoiou a Marina, rolou uma mágoa com o Lula, né? Que ele naquela época, o PT não foi legal com ela. Não foi, nem um pouco. Sim. Não foi. Eu sou petista desde criança, mas naquela época da Marina eu fiquei bem chateada com o PT. Não, foi muito ruim, isso que eu falei, eu fiz terapia, porque foi para passar aquilo, não foi fácil, porque foi difícil. Sim, mas hoje em dia estão lá beijinho. Não. É isso. E eu não acho que é só política, eu acho que depois do que a gente passou com o Bolsonaro, essas coisas, essas mágoas todas, você vê, Marta voltou, tá lá com o Boulos. Tem que superar, porque veio uma coisa tão… Qual que foi teu trabalho pela democracia durante o governo Bolsonaro? O que você financiou? O que você fez? Olha… Não é que eu fiz muita coisa, mas fiz muita coisa, porque, assim, enquanto a Fundação TID, a gente assumiu posicionamentos públicos de defesa da democracia. TID, que era o apelido da sua mãe, né? Muito bonito isso. Lá na Fundação, a gente foi o local que se reunia de 15 em 15 dias, várias organizações da sociedade civil, e a gente discutia o que cada organização estava fazendo, sabe? Então, lá ficou um local de encontro da sociedade civil de várias organizações. Então, e a Fundação apoiava financeiramente algumas organizações. A gente apoiava uma organização que foi fazendo todo o mapeamento das redes bolsonaristas, então que mapeava o que… De fake news. De fake news, outras que começaram a fazer campanhas contra as redes. Então, a gente foi apoiando várias organizações financeiramente, junto com outras fundações também. Mas são poucas organizações fundações que apoiam a democracia. E fisicamente a gente virou um QG onde todo mundo essas organizações, ONGs e tal, se encontravam de 15 em 15 dias. Então tinha as organizações, sei lá, que estavam fazendo fora do Brasil, que se conectavam fora do Brasil para ficar passando as informações fora, tal, para ver tudo que estava acontecendo. As que estavam monitorando contra o voto, enfim, cada uma tinha cada uma estava se articulando numa área. Por isso que eu falo, não é à toa que no dia seguinte da eleição já tinha fora o Biden falando, o Macron falando. Entendi. As coisas, porque estava tudo muito articulado, articulado. É porque se fala muito em algum aspecto, eu até acredito que essa extrema-direita, ela se preparou muito. A internet era muito rápida, as fake news eram muito rápidas, e que a esquerda comeu uma certa bola para chegar no tanto que eles estudaram para fazer isso, né? Mas eu achei que ali, rapidamente… principalmente quando começou a campanha, né, das últimas eleições, eu achei que a esquerda rapidamente se organizou para fazer uma internet que fizesse frente a essa agilidade e esperteza da extrema-direita. Eles são mais rápidos. Eles são mais rápidos, mas assim, Mentira chega muito rápido. Muito. E o ódio tem muita força. Muito mais força. Eu comecei, na verdade, eu liguei o meu canal
com o Trump, quando invadiu o Capitólio. Ali eu falei, e o Bolsonaro deu a dica que ele ia fazer a mesma coisa. Sim. Ali eu falei, gente, ali eu comecei. Precisa correr com isso. Precisa correr com isso. E ali eu comecei a articular. Foi naquele momento. Você é o nosso Steve Bannon do bem. Não. Ali eu comecei a articular. Foi naquele momento eu comecei a articular. E tem um grupo DX, o Democracia em Xeque, eu comecei a articular e ali a gente começou a articular. Que foi bom. Naquele momento. E aí você cercou de pessoas que são Cercou estudiosas disso, de ativistas e tal. E ali a gente fez um QG ali na fundação que de 15 em 15 dias se encontrava. E você não quer seguir na política? Você não tem vontade? Não posso, né? Não porque pode. eu não posso, e depois eu fiquei carimbada, porque todos os meus amigos, se eu voltar para a política, voltam eu fico com um carimbo de banqueira. Entendi. Volta o carimbo. Volta. Sabe essas coisas que pega? Você precisa de certa forma, estar ali nos bastidores. No bastidor, porque eu acho que tem coisa que pega. E o carimbo de banqueira volta. Entendi. Mesmo esses amigos se vai pra política... Volta. Entendi. Eu gosto, hein, Tati? Você gosta, né? Gosto. Você iria feliz. Eu iria feliz. Não para o legislativo. Não, mas gosto. nesse trabalho ali de bastidor dentro da política dentro até. Da política, mas... O Lula não te chamou, não, para seguir? Foi só ali na transição. Mas esse carimbo pega. Você tem quantos filhos? 3? 3. E 7 netos. 7 netos. E os seus filhos seguem em projetos sociais? O que eles fazem? Então, eu fico feliz, porque a minha filha, que chama-se Tídia, aí o nome é Tídia. O nome é Tídia, é verdade. É por isso que tem matéria que diz que Tídia é por causa da sua filha, mas eu sei que é o apelido da sua mãe, né? É o apelido da minha mãe. Ela é psicanalista, tem consultório, mas ela está trabalhando também na Fundação Tídia. Ela tem um trabalho super legal, até o Christian Ducker tem um trabalho que ela apoia, que chama Territórios Clínicos, que são organizações psicanalistas, mas não só, mas predominantemente de psicanalistas que apoiam projetos de periferia com psicanálise. Bem legal. Então, ela atende em consultório, ela trabalha no SEDS, dá aula de, como é que chama? Não sei o que, e conflito. Sintoma e conflito. Foi o que eu fiz, ela dá aula no sintoma e conflito? Que legal! Conflito, foi a formação que eu fiz. Ela dá aula de sintoma. Que é uma introdução, né? Introdução. Você se apaixona por... Ela dá aula em sintoma e conflito. Então, ela aí dá aula... Aí os outros 2, tem um que trabalha no Banco Itaú e tem um outro que trabalha numa empresa da família da Itaúsa, mas ele está na área de ESG. Que bacana. Então, eles estão... Entendi. Admiram uma mãe. E você recebeu ameaça bolsonarista? Alguma pesada? Olha, não, mas assim, eu saí das redes sociais em 2018. Você não está em nenhuma? Agora entrei no LinkedIn de novo. Comecei por causa do livro e tal. Sim, para divulgar. Ia começar a lançar o livro e quando entrei agora, bem há pouquíssimo tempo. Mas em 2018, na campanha do Bolsonaro, na campanha que ele acabou ganhando, eu saí ali porque começou os bolsonaristas. Aqueles xingamentos. Entendi, era banqueira comunista. Aí era... Tem de tudo. Não estão errados, exatamente. Só que ser uma banqueira comunista é uma coisa muito legal. Inclusive porque se a esquerda não tiver apoio financeiro, ela não consegue combater esses desgraçados. Era assim, aí eu resolvi sair das redes. O seu luto maior foi a perda da sua mãe? Porque como esse é um podcast que tem um pouco essa atmosfera de me ensina a viver, Sim. Né? Esse foi o teu luto principal? Foi o meu luto principal. Foi a maior dor? Maior dor. Como você passou por isso? Bom, eu era muito jovem, né? Eu tinha 26 anos e eu tinha meu filho mais velho, tinha 15 dias. Meu Deus. Os outros, você só tinha um filho, obviamente.
E eu, então, vivi literalmente a vida e a morte, né? Literalmente. Então, foi, assim, muito, muito difícil mesmo. Ela morreu como? De câncer. Muito nova. Muito nova. Ela tinha tido um câncer 5 anos antes e aí depois teve outro, um câncer de mama. Teve primeiro de intestino, depois Nossa, teve ela de se mama. curou do de intestino, que é mais complicado. E depois teve 2 vezes câncer de mama. Mas então foi muito difícil, porque teve isso de estar com um bebezinho. Um bebezinho, então. Puerpério, super, tinha acabado de ter o neném. Acabado de ter o neném, amamentei 1 mês e meio mesmo só. Foi uma fase realmente difícil. Primeira vez mãe, você quer mãe, né? Sim, total. Você quer mãe. Você volta para um lugar também de um desamparo. De desamparo querendo mãe. Total, de querer mãe. Então foi uma fase assim muito, muito difícil. Mas é isso, aí a gente enfrenta terapia tem e voltei para terapia. Tem que acordar para cuidar do Exatamente. Do neném. É isso aí não tem jeito, também é isso. Também, por outro lado, também te dá uma coisa que você tem que acordar, é isso, tem que acordar, o bebê chora muito e chorava muito, acho que também não estava bem, então foi um bebê que chorou muito. Então, eu tinha que acordar, dar de mamar. E eu não tinha sobrinho, nada. Ele foi o primeiro neto dos 2 lados. Então, eu não tinha experiência zero Ela era casada, de bebê. Ela era ainda casada com seu pai. Ele também enfrentou um luto violento, né? Ele era prefeito e tal. Foi quando ele era prefeito que ela morreu? Ele era prefeito. Você ainda é casada com o pai dos seus filhos? Não. Já casei de novo e já me separei de novo. Já casou, né? Hoje em dia você tá... Tô separada. Tem um gato aí? Não tem. Tá sem gatinho no momento? Vamos lançar aqui o seu Bumble. Na sua vida amorosa, você foi uma mulher que os homens falavam: poxa, que difícil, eu preferia que você fosse um pouquinho mais facinha. Não precisa expor ninguém. Mas eu imagino que... né? Porque se até hoje em dia eu vejo menina de 18 anos falando: poxa, o cara reclama que eu não sou a... mais, sei lá, passiva. Na sua época, deve ter sido uma mulher que sabe o que quer, que vai atrás, que nega até um pouco onde podia estar ali mais tranquila e faz ciências sociais. Olha, acho que sim, mas no meu livro, como eu te falei, esse processo de escrever também me fez perceber como foi muito importante. O meu primeiro marido foi um pai muito presente. Que bom. E aí eu percebi o quanto eu pude voar e ir atrás dos meus sonhos, anseios e minha vida profissional, porque ele foi um pai muito presente, mesmo quando eu me separei dele, porque aí eu fui morar em Bogotá um tempo, trabalhando para o Unicef, e eu sabia que eu podia ir, porque ele foi um pai presente. Que na época também não era padrão. Bem raro. Não era padrão, entendeu? Então, falando dos meus maridos... E você escolheu bem. E o meu segundo marido foi uma grande paixão, que me transformou muito, sabe? Você também ficou quanto tempo? Cada 20 anos no combo, assim. Entendi. Separei do segundo marido. Mas foi me fez uma grande transformação também. Porque aí eu mudei, fui morar numa fazenda, enfim, foi uma grande transformação. Mas acho que foi difícil também. Acho que eu fui uma mulher que fui atrás das suas coisas. Não tem alguma foi coisa que você se ressente? Algum período que você queria ter ficado mais próxima dos seus filhos? Eu acho que sempre é isso. Quer dizer, eu fui atrás do trabalho e acho que fui atrás porque o pai dos meus filhos foi muito presente, mas é sempre com aquela culpa, né, Não Tati? tem como, né? Aquela culpa. Mas também quando a gente tá dentro de casa há 3 dias brincando de Lego e não tá lendo o livro que você quer, você também dá culpa. Dá culpa. Não tem um lugar gostosinho. Não tem. Também dá aquela culpa. Eu tô o tempo inteiro que eu tô fazendo alguma coisa profissional ou intelectual que me dá alegria, eu penso que eu não tô com a Rita. E o tempo inteiro que eu tô com a Rita, eu penso, tem uma pilha de 30 livros me esperando e eu tô há
4 horas no jogo do Uno. Mas eu não conseguiria ficar só ali no jogo do Uno, não dá. no neguinho, não conseguiria. E a criança precisa de uma mãe feliz e realizada, até para ela ir atrás das coisas dúvida, dela. Também uma referência, né? Uma referência, sem dúvida, uma referência. Então, não sei, acho que eu não fui uma mulher fácil, não. Mas teve bons parceiros, Tive né? bons parceiros, sem dúvida. E você precisa do olhar, assim, do cara ser um intelectual, porque você fez ciências sociais, né? Você não vai gostar de qualquer... Você tinha essa busca desse parceiro que também leu bastante? Mas o meu segundo marido não era assim. É mesmo? É. Você falou que foi uma grande transformação, eu imaginei bibliotecas imensas. Não era diferente. Era um outro tipo de troca. Era outro tipo de troca, mas era um homem muito amoroso, um homem que tinha um olhar feminino. Que legal. As parcerias são muito importantes para a gente crescer, né? Tanto para eles, né, a gente acompanhar. Eu tenho alguns relacionamentos que eu penso como me trouxeram até aqui e como também levaram eles até onde eles estão, né? Sem dúvida. Essas trocas também são acho muito... que essas trocas são super importantes. E você é uma avó presente? Sou. São 7, 6? 7. E você... Eu sou uma avó presente. Traz aqui pra minha casa. Eu gosto. Por exemplo, a minha filha agora viajou, uma delícia. Fiquei 10 dias com eles, mas já são grandes. Tem uma de 15, são os mais velhos, uma de 15 e um menino de 12. Sou uma avó presente, quartas-feiras jantam na minha casa, mas eu não sou aquela avó que... faz sozinha, faz tudo, de 1 ano. Não sou. Também não consegue fazer tudo sozinha com 1 ano, 2 anos. Eu não sou essa mãe. Então, mas a avó é melhor que mãe, viu? Vou te contar. Você acha que você hoje consegue dar mais atenção pros seus netos do que durante uma época você deu pros seus filhos, assim? Você conta que foi bem equilibrado. Você também foi uma mãe muito presente, né? Eu acho que eu fui equilibrada, mas assim, teve essa época que eu fui morar na Colômbia, então eu vinha de 15 em 15 dias. Quanto tempo você morou lá? Quase 2 anos. Mas o menor tinha 14 anos, já era mais velho, né? entendeu? Entendi. Então, você não era pequeno, não era pequenininho. Mas mesmo assim, a gente sente culpa o tempo inteiro, então... Sim. Você tá com alguma aflição de ter, de repente... se exposto muito nesse livro? Tô. Dor de barriga! Tô, porque é a primeira vez que eu tô. Sim. Não é, mas eu não me exponho. Tá com medo daqueles títulos de matéria que vão pegar sempre, né? Não tem aquela jeito. Frase e tal. Eu entrevistei recentemente o Bruno Mazeu e ele conta uma história linda do Chico Anísio, que o Chico Anísio torrava toda a grana dele ajudando as pessoas, não sei o quê. O título era Bruno Mazeu conta tudo sobre herança. Isso não foi um jornal, foram 15. A pessoa vai onde vai ter o clickbait, não tem jeito, né? Mas você sabe, eu tô mesmo. Acordo com aquela aflição. Nossa, eu tô com o coração Mas tem alguma... batendo. O que tem no livro? Não, nada. É só aquela sensação que eu me abri, que eu tô contando de mim. E você não é essa pessoa, né? Não, eu sou super discreta. Eu sou mais discreta, exatamente, que eu me abri. Mas, ao mesmo tempo, Tati, eu me sinto um ser humano melhor hoje. Eu não sou aquela pessoa, puxa, eu queria ter 30 anos. Não queria ter 30 anos. Vai melhorando muito, né? Eu me sinto que eu fui fisicamente? Melhorando. Não, fisicamente. Nem não, aí não. Aí já tá querendo demais. Aí já tá querendo demais. Aí é triste. Fisicamente, aí... É que eu entrevistei um monte de mulher de 60... né, para esse podcast que fala que se sente até fisicamente muito melhor, porque tinha muita dor, aí aprendeu as coisas de exercício que tinha que fazer, o que tinha que comer, foi atrás de... Né, não, e que fisicamente não. Você tá com 71? Tem 73. 73. Mas eu me sinto melhor como... Eu me sinto bem, sabe? Eu me acho melhor hoje. Eu me acho um ser humano melhor, sabe? Assim, de cabeça, intelectualmente, de intelectualmente e tal, assim, sabe? O que você faz pra sua saúde hoje?
Você… faço pilates, faço um personal. Todo dia, um pouco? 4 vezes por semana. Assim. Vai alguém na sua casa? Eu moro em apartamento, tenho uma academia embaixo. Então vai um personal lá? Vai um personal lá embaixo, faço lá. Come direitinho? Isso eu sou bem… Desde sempre? Desde sempre, isso eu sou. Não sou vegana, mas não como carne vermelha, então… Mas isso eu sou bem. E aí não… Sou bem, mas bebo normal, gosto de beber, mas normal também, nada demais, mas gosto. Gosto de cerveja, cachaça, gosto. Gosta de cachaça? Gente, ela é a herdeira comunista mesmo, ela vai na cachaça. Mas tinha uma época que eu ganhava cachaça, as pessoas não sabiam o que me dar de presente, e gosto sabia que eu gostava, eu ganhava cachaça de presente. Que maravilha! Então, mas eu gosto de uma cachaçinha, vinho, enfim, eu sou variada, gosto, nada demais. Que bom que você escreveu esse livro, porque você é uma figura fascinante mesmo, né? E eu acho que tinha que ter um documentário também. Esse livro não vai… Já vendeu os direitos para fazer um documentário? Imagina. Não, porque é muito interessante, né? É uma história muito interessante. Você tem muito orgulho de quem você é, de quem você se tornou? Tem que ter, né? Não sei, Nath, sabe, vou te falar, eu nasci com tudo, puxa, não fez mais que obrigação, entendeu? Então, quando eu passo, aí eu falo, não, Maria Alice, quando eu tô comigo mesmo brigando, eu falo, não, Maria Alice, mas você fez bastante coisa, tá? Fez bastante coisa, mas não vai contar a trajetória do herói, né? Não tá precisando, entendi. Entendeu? Mas corta tudo isso. Eu não vou cortar não, porque eu achei maravilhoso. Não, achei muito bom. Você tem alguma amiga de infância que se tornou uma piruona e vocês dão risada disso? Porque eu imagino que você… Várias que se tornaram. Mas… e vocês continuam se dando bem? Você manteve alguma? Você foi tendo preguiça? Eu fui tendo preguiça. Eu tenho várias amigas que eu mantenho amizade e que não foram para a área social. Sim, e que mas não que necessariamente… são legais. Mas que são legais. Não as que se tornaram perua, não… Aí só perua não dá. Aí preguiça. Mas outras que não se tornaram peruas e que também não tem nada a ver comigo, assim, tem a ver comigo, mas não estão na área social, assim, mas que eu continuo encontrando, não muito, mas encontro e gosto. Entendi. Que luxo você se permite? Que luxo eu me permite? Viajar. Viajar é bom demais, né? Viajar é bom. Eu tenho… Mas tinha uma época que você dizia que você não gostava de viajar, então, porque eu conheço viajar, que você… ela me acompanha. Eu lembro lá no calça você falava. Não, eu não gosto de viajar, de sair da minha casa e ir para o aeroporto. Mas depois que eu tô lá, eu gosto muito. Depois que eu tô lá, eu falo que bom. Mas a ansiedade que eu fico para fazer a mala, para ir para o aeroporto, ou para pegar uma estrada, muitas vezes eu desisti de ir. Tamanho pânico de ir. Entendi. Tanto Depois que, assim, que você chega, gosta. Tanto que nunca na minha vida eu tive pânico de avião na volta. Meus pânicos de avião foram todos na ida. Entendi. Teve alguma coisa que você passou assim de depressão, que você precisou, sei lá, de uma ajudinha de remédio ou procurar um psiquiatra? Teve algum momento da sua vida que você teve Por exemplo, falei aqui do meu pânico. Ou teve algum momento que você precisou, alguma coisinha além da psicanálise? Eu tive 2 momentos. Um momento foi depois da campanha que eu fiquei mal da mesmo, Marina. Que eu fiquei com estafa e tal. Esse foi um momento difícil. Teve um outro momento da minha vida, lá atrás também, que foi um momento difícil porque a minha casa… Isso, eu ainda estava casada com o primeiro marido, os filhos eram pequenos, morava numa casa aqui em São Paulo, a minha casa pegou fogo 2 vezes e foi um fogo criminoso. Gente! Muito maluca essa história. E aí você ficou… Mexe demais. Apavorado, porque foi a casa, né? E com os filhos ali dentro. E casa tem uma estrutura psíquica pra gente exatamente. De fazer borda, né? Exatamente. É a mãe, é o pai, é muito forte. Então foi muito louco. Um período… Aí foi assim, porque foi numa segunda-feira, pegou fogo, aí veio o bombeiro e tal. Aí na segunda-feira seguinte, pegou fogo de novo. Gente. E era 1º de abril. E aí os bombeiros demoraram muito para chegar, porque era 1º de abril. E eles acharam que era mentira. Que era mentira. Meu Deus, que história. E foi criminoso depois que vocês descobriram. Aí veio todo mundo, aí veio PT, não sei o que. Acharam que foi criminoso, enfim. Uma loucura, faz muito mal para a cabeça.
Você acorda animada? Não, porque eu preciso fechar o podcast com coisa boa. A gente tá falando de incêndio criminoso. Não, vamos agora pro passou. Isso aí ficou décadas. Isso faz décadas mesmo, vamos fechar com ânimo. Você acorda tipo, oba, hoje tem 10 reuniões legais. Tô muito feliz. Fases, depende de fases. Agora eu tô nessa fase que acorda, ai, meu livro, como vai ser? Friozinho na barriga bom. Friozinho na barriga, mas é um friozinho na barriga bom, é verdade. É um friozinho na barriga bom. Mas eu acordo bem. Acho tão bom poder contar a sua história. Todo mundo, né? Não é só você. É muito bom poder contar. Eu acho bom. Não é porque você é você. Não, eu acho bom. As pessoas têm que poder contar suas histórias. É isso mesmo. Essas coisas de contar histórias é muito bom. Até eu fico muito triste quando tem matérias assim que, por exemplo, uma descendente indígena ela não consegue, porque não tem a história do avô, do bisavô. Sim. Né, não tem isso documentado, né? E pessoas pretas também da periferia não conseguem falar quem foi o avô, quem foi a avó. É um apagamento histórico absurdo. E isso causa um mal, né? Claro. Psíquico para a pessoa, dela não saber de onde ela veio, de quem ela veio, né? Tem um exercício que eu tenho feito muito, assim, de perguntar muito pra minha mãe sobre meus avós, sobre meus bisavós. Eu não conheci meus bisavós. Os meus avós paternos, eu convivi muito pouco, morreram, tinha 3, 4 anos. E isso é muito importante, porque às vezes meu pai conta uma coisa sobre a avó dele que eu entendo coisa da minha vida. Né? Não, é muito legal você fazer isso, porque hoje que eu fico com essa história, eu fico querendo saber coisas e que já não sei mais, porque não tenho mãe, pai que já morreram. Então é muito legal você fazer isso, porque é muito… Tem que fazer enquanto eles são vivos. Tem que fazer enquanto está vivo mesmo. Pergunta. Exato. Eu tenho feito muito, assim, eu mando e-mail pra minha mãe perguntando. Minha mãe encontrou uma carta que a gente tá atrás de conseguir cidadania portuguesa pra mim, ou italiana. Então, minha mãe encontrou várias cartas. E ela encontrou uma carta de uma prima do pai do meu avô, contando como é que tava lá na Itália, e ela dizia umas coisas que ela andava muito angustiada e que ela tinha um sintoma que ela não sabia o que era, e ela vai descrevendo na carta exatamente as minhas crises de ansiedade, sabe? Tia bisavó minha, Jura? Sabe? Então, isso é tão bonito isso, porque a gente máximo. Tá muito conectado com essas pessoas. Que incrível. Isso é muito bonito. E é a coisa que você sente. É, o que eu sinto, e era uma prima do pai do meu avô. Era uma carta que a gente achou toda podrinha, assim, que nem dá pra ler. Aquele, sabe? Que máximo. Isso é muito legal, né? Não, é incrível. E numa época que nem se falava em angústia, né? Ela imagine, que lindo. Muito. Na verdade, uma prima do meu avô, não é do meu… É que depois eu encontrei cartas do bisavô, mas é uma prima do meu avô, que agora eu tô lembrando. É muito legal, né? E que bom que você fez, porque esse livro fica para suas próximas… Não, eu acho para os seus bisnetos não terem, bisnetos, sei lá, não terem que procurar você no Google. É isso, não, é muito legal. Eu fui atrás também da história da minha bisavó. Eu acho que a gente tem que ir atrás mesmo. É muito bom. Muito bom. Neca, amei te conhecer, entrevistar você. Obrigada. Muito legal. Fiquei feliz, que bom. Muito obrigada e boas vendas, e boas resenhas. Obrigada. E boas manchetes, que ninguém seja sensacionalista. Que bom, e que obrigada. Bom que estamos numa democracia hoje em dia. Você foi parte importantíssima pra gente. Foi bom, Que bom. Temos que continuar nessa democracia, Temos que continuar, né? Não pode parar esse trabalho que você faz de bastidor, porque a ameaça de o tempo inteiro ter que manter isso, né? Isso Obrigada. Aí. Obrigada a você que nos ouviu até o finalzinho. Eu sou a Tati Bernardi e este foi o Se Ela Não Sabe, Quem Sabe? Um podcast da Folha de São Paulo que faz parte da iniciativa Todas. Esse projeto tem roteiro meu e produção da Zamundo Estúdio. Até a próxima temporada!